tema de hoje é: o pacificador glorifica a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, no primeiro livro histórico de Mateus. Diz assim o capítulo 5, versículo 9: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos ler juntos o versículo? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que esta palavra abençoe, conforte, acalente, mas acima de tudo ensine você a viver a Bíblia Sagrada neste ponto que é fundamental para a vida espiritual. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar honras e louvores mais uma vez neste dia, pois já o estou fazendo desde as 3:30 da manhã, porque, meu Deus, tu és um Deus tão real, tão verdadeiro, que tu falas pela instrumentalidade de um ministério. Tu te revelas, tu iluminas os olhos do coração para que a igreja receba a palavra, introspecta a palavra e viva confessando a palavra. Então, Senhor, temos agora um tempo precioso nesta escola de sabedoria do Espírito Santo, para que através dos meus lábios o Senhor possa repercutir o que está em seu coração santo. Fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Fala-nos para que o teu nome seja engrandecido neste dia, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo escolhido, povo eleito, noiva de Cristo, aqueles que são o selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. Existem acontecimentos, fatos e conflitos em todas as comunidades, sejam elas religiosas, familiares ou sociais e empresariais. E nós precisamos de entender que cabe à igreja de Jesus instruir o povo de Deus para entender como a igreja de Jesus tem jurisdição, tem autoridade para dirimir, mediar ou resolver conflitos. Então nós precisamos esta manhã de refletir sobre o que é aconselhável e o que é desaconselhável fazer quando existe um conflito, seja ele na comunidade, na tua família, na tua empresa, no teu lugar de trabalho. Quando temos que solucionar um conflito que se depara em nossa vida. E quero lhe dizer desde já que para ser um pacificador, alguém que vai ajudar a reconciliar, a mediar, enfim, a resolver um conflito, a primeira coisa que nós temos que ter é uma dose muito grande de humildade. Porque, irmãos, não existe pacificador orgulhoso, não existe pacificador soberbo, não existe pacificador caluniador. Não existe. Então nós precisamos de entender que é necessário uma dose grande de humildade para podermos ser pacificadores e sermos chamados de filhos de Deus. Porque quem não é pacificador não é filho de Deus. Então, primeiramente, quando há um conflito, seja na comunidade, no trabalho, em casa, na família, nós temos que pensar da seguinte forma:
Quem está falando e gerando conflito é uma pessoa idônea, é uma pessoa capaz, é uma pessoa confiável, madura, responsável, tem legitimidade o que ela está dizendo que gerou conflito? Porque, irmãos, se não for uma pessoa com legitimidade, responsabilidade, idônea, na realidade, ouça uma coisa, nós temos que ter muita sabedoria no agir, porque quem é idôneo, quem é maduro, quem é responsável, quem tem legitimidade, não semeia dúvidas, discórdias ou conflitos. Não semeia. Porque você sabe muito bem, como eu, que há pessoas que a felicidade alheia lhes incomoda muito. É ou não é verdade? É verdade. Às vezes você tem uma vida feliz, por exemplo, com a tua esposa, e vem alguém que não tem legitimidade, não tem idoneidade, não tem responsabilidade, não é confiável e gera um conflito dentro da tua família. É você que é um empresário de bom coração e tem uma pessoa na tua empresa, um semeador de discórdias, que não gosta da tua prosperidade, não gosta do teu sucesso e lança-lhe um conflito dentro da tua empresa. Eu descobri que há pessoas que a felicidade alheia lhes incomoda muito, não é, Bispo Fortes? Isso é uma realidade. Então, primeiramente, nós temos que ver quem está falando tem legitimidade. Segundo lugar, é sempre bom verificar se é verdadeiro o que está sendo dito. Por quê, amados? Porque eu conheço gente sofrendo a beça, gente que gerou doenças tremendas na sua alma, que depois se transformaram em doenças físicas por causa de conflitos não resolvidos. Então veja como é que o sábio Salomão nos ensina esta manhã em Provérbios 25:8. Olha lá a palavra: não te apresses a litigar. Não corra para uma briga, não queira gerar um litígio, não te apresses a litigar, pois ao fim que farás quando o teu próximo te puser em apuros. Há pessoas que por tudo e por nada, deu fechada no carro, vai lá, insulta, grita, olha, não te apresses a litigar, não tenhas desejo de gerar um conflito, porque alguém pode te colocar em apuros, e por causa disso existe muita gente doente. Eu conheci gente que morreu, porque geraram tantos conflitos mentirosos, que a pessoa não conseguiu resolvê-los, não conseguiu confrontá-los, e a pessoa morreu, infartou, teve AVC, morreu. Então nós temos que pensar, temos que ter uma visão pastoral quando nós estamos diante de um conflito. Conflitos existem, dificuldades existem, juntaram duas pessoas, há grande possibilidade de conflitos. Imagina numa comunidade gigante como a nossa, imagina em famílias, em empresas, em lugares, em clubes, todos os lugares você vê, no governo, nas nações, você vê como é que o ser humano é belicoso por natureza, se apressa a litigar. O Brasil tem hoje quase 100 milhões de ações nos tribunais, resultante, a maioria delas estão gastando o erário público, estão ocupando juízes, embargadores, promotores, coisas que poderiam ser solucionadas se houvesse alguém pacificadora. Então diz: não te apresse. Amado, eu tenho uma filosofia.
Quando um não quer, dois não brigam. Ponto final. Eu não gosto de litígios. Não nasci para isso. Eu nasci para a paz. Mas há pessoas belicosas que adoram. Então ele diz: não te apresses. Olha o que o conflito pode gerar: perdas muito grandes, às vezes até familiares, às vezes de dinheiro, às vezes de saúde. Então como é que se resolve com uma visão pastoral? Pastor, eu estou com um conflito com a minha esposa, eu estou com um conflito com os meus funcionários, com o meu patrão, com o irmão da igreja, com uma família, um vizinho. O que a Bíblia ensina? Ouça, a igreja de Jesus Cristo tem jurisdição, tem autoridade para pacificar, para resolver, para mediar. É isso que eu lhe quero ensinar, para que você, na tua vida prática, no teu dia a dia, na tua empresa, na tua família, no teu bairro, no teu lugar social, você aplica o que eu lhe vou ensinar. Estou lhe ensinando desde quarta-feira passada. Que tremenda responsabilidade Deus me deu para este mês. Então vamos lá ver como é que é a visão pastoral diante de um conflito. Mateus 18, 15 a 17 diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, quer dizer, se pecou contra você, gerou um conflito. Então ele disse: não fuja, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então aqui tem um ensinamento muito importante pastoral, porque, amado, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar, vai falar, mas uma coisa entre você e ele, entre o marido e a mulher, entre o patrão e o empregado, entre o empregado e o patrão. E ele disse: claro, se você vai arguir alguém, se você vai conversar com alguém, conversas em particular já são um sinal de que esta pessoa é uma pacificadora. Não é verdade? Ela quer resolver a questão. É humano, nós temos possibilidades de você ter conflito comigo, eu com você, na comunidade, na família. Todo mundo pode passar por isso. Agora ele disse: vai primeiro e fala com ele só, entre ti e a pessoa. Fala. Isso já é um sinal de que você está trabalhando pela paz. Porque, irmãos, quando ele diz vai procurar a pessoa, somente você e ela, significa que condutas erradas não devem ser divulgadas. Uma divulgação de uma conduta errada aumenta o conflito, seja ele familiar, seja na igreja, seja na empresa. Se você divulga o conflito, você aumenta o conflito. Agora, se a pessoa atende, diz a palavra, se ele te ouvir, ou seja, se o outro lado quiser te ouvir, você é o pacificador. Essa pessoa gerou um conflito, eu fui ter com ela e disse: meu amado, o irmão gerou um conflito, o irmão disse isto. Se este trabalho que você gerou de ir à pessoa conversar, os dois sozinhos, se a pessoa te ouvir, diz a palavra, ganhaste o teu irmão, ou seja, o conflito terminou. Isto é a primeira visão pastoral. Por isso é que os portugueses dizem: quando um não quer, dois não brigam. Dois bicudos não se... Bom, você sabe, quando as pessoas se bicam é porque elas querem a guerra. Nós não queremos guerra. Vai lá, se ele te ouvir, ou seja, o pacificador, ele leva a proposta da paz e disse: ganhaste o teu irmão, ou seja, acabou o conflito. Esta é a primeira visão pastoral. Segundo lugar, pastor, e se ele não ouvir? Vamos lá, eu vou ensinar tudo isso. Versículo 16: se porém não te ouvir, não é hora de começar a jogar no telefone, chamar pessoas, olha, não. Se ela não te ouvir, tem uma segunda visão pastoral. Toma contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Eu tenho este costume.
Todas as situações de conflito dentro da igreja, eu gosto de resolver no meu gabinete com 6, 7 bispos do meu lado, para ter testemunhas. Porque às vezes você fala com uma pessoa para resolver o conflito, ela é belicosa e ela vai dizer, não, ele disse isso, disse aquilo, e não disse nada. Você tem que ter testemunhas. Se você pode conversar com uma pessoa e ela diz, tá bem, vamos fazer as pazes, abraçou, beijou, acabou o conflito, morreu, acabou. Agora ela não deu ouvidos, tem que ter um segundo passo, chama com pessoas testemunhando. Então, se não surtir efeito, olha, só então, atenção, primeiro, tete a tete, as duas pessoas. Às vezes um casal tem um conflito, briga, não procura o advogado, não corra para o psicólogo, calma, vamos resolver, a igreja tem a jurisdição, estou lhe mostrando o caminho. Primeiro o casal tenta se entender, não há possibilidades, chama os ouvidores, chama os irmãos mais maduros para resolver o conflito. Não, mas o conflito não foi resolvido. Aí vem e só então esgotou o acordo pessoal, esgotou o acordo com testemunha, esgotou. Agora vem o terceiro ponto, versículo 17. Se ele não os atender, então diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, consideram como gentio publicano. Olha, toda pessoa que não é da paz é gentia e publicana, não é do reino, não é filho de Deus. Porque Jesus nessas bem-aventuranças ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nós vivemos num mundo pagão. Você sabe, comportamentos não são considerados importantes. O mundo espiritualmente está doente, não tem ética. Olha as notícias que estão aí todos os dias. Você não pode acreditar em quem não tem o Espírito Santo, em quem não tem legitimidade, a quem não é confiável, amado. Não pode. Olha nosso país, nós vivemos num país pagão, onde os comportamentos não são importantes, mas para Deus os comportamentos são importantes sim. Este mundo é doente, não tem ética. Agora a fé em Cristo gerou em nós uma transformação. Nós tivemos uma mudança saudável de vida. Hoje nós temos limites definidos, nós sabemos como conviver, como nos comportar, o que dizer, como conviver em sociedade, como conviver em comunidade. Amado, nossa fé nos faz ter uma conduta digna. Uma conduta digna. Então, a fé saudável produz uma conduta, um comportamento saudável. Quem não tem um comportamento saudável é doente. Você o ano passado viu uma guerra entre dois líderes ditos evangélicos, para mim não são evangélicos, na televisão se atacando, falando mal, fizeram um circo. Você imagina que ali estão filhos de Deus? Ali não estão filhos de Deus, ali estão interesses espúrios. Mas filho de Deus tem um comportamento sadio, não é doente, é sadio. Então, toda pessoa convertida, a palavra faz esse corte, ela penetra e vai lá dentro, nos aspectos mais recônditos e escondidos da personalidade, e começa a fazer mudanças. Amados, se você me conhecesse há 30 anos atrás, você não diria, este não é o pastor Miguel Ângelo. Se você me conhecesse há 15 anos atrás, você não diria, não, este não é o pastor Miguel Ângelo de agora. Porque o Espírito trabalha, a Bíblia diz, de glória em glória, até termos a imagem e a semelhança de quem? De Jesus, do varão perfeito. Então
não há como uma pessoa tem 1 ano, 2, 3 de igreja. Não, aquela irmã está sempre brigando, aquele irmão está sempre... Oi, não fala com ele, porque ele tem... Se pisar no calo, chama uma podóloga. Tira o calo, corta o dedo. Mas a pessoa não... apóstolo, eu tenho pavio curto. Você tem pavio curto? Então o Espírito não trabalhou na tua personalidade. E é por causa dos pavios curtos que muita gente abandona as igrejas. Muitas famílias se separam, muitas empresas quebram por causa dos pavios curtos. Do calo, apóstolo, eu tenho um calo. O senhor já viu meu calo? Não quero ver pé com calo, é feio. Pastor, se me pisa no calo, eu acho que você deve ir para lutar jiu-jitsu, karatê, mas não. A vida espiritual é sensível, a vida espiritual é intimidade com Deus, são os mistérios da graça. Eu não posso entender uma pessoa que tem 1, 2, 3, 4, 10 anos e sai da barra. Olha, aquele irmão está sempre brigando, sempre ameaçando de pancada, sempre... Imagina em casa como é que a pessoa é, mano. Então, há certos costumes, há hábitos, posturas que o velho homem tem, mas que com o culto, com a palavra, com a oração, esses velhos e maus hábitos, posturas e costumes vão sendo dissolvidos. Por isso é que Paulo disse em 2 Coríntios, olha que lindo, 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, então os psicólogos da igreja todos estão concordando comigo, Deus tem que fazer uma obra, senão não é Deus. Se alguém está em Cristo, não será, tem Cristo, a obra já está sendo feita, é uma nova criatura. Ele diz, os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas tendências, sabe, as coisas velhas, isso chama cristianismo, isso chama crente em Jesus Cristo, isso chama testemunhar do Senhor, é isso que é. Olha, eu gosto daquele homem, daquela senhora, olha, como tem um padrão na nossa empresa, é melhor, fala a verdade, não menta, porque se isto não é mudado, não houve conversão. Então, claro que eu tenho os vários psicólogos e psicanalistas que estão olhando para mim e estão dizendo, apóstolo, uma mudança confiável e permanente precisa de tempo. É verdade, colegas, é verdade. Porque existem estruturas de caráter que foram moldados por anos. Aquele indivíduo briguento, aquela moça que diz, vem daí, sabe, são estruturas de caráter moldadas por anos, erradamente, mas essas estruturas não costumam ceder facilmente. Você sabe com quem você está falando? Olha, a coisa que eu mais detesto é ver uma senhora brigar. Eu não consigo entender como é que é. Eu não entra muito na minha cultura, como é, sabe, nós somos evangélicos, somos cristãos, então, estruturas de caráter moldados por anos não costumam ceder facilmente. Me conhece da onde? Está me quê? Como é que é? Está me tirando? Aí eu te pergunto, qual é o versículo que diz está me tirando? Então, eu sei que estas coisas não cedem facilmente, é por isso que existem os conflitos, mas o Espírito Santo gera em nós um novo comportamento. Então aquelas reações, aqueles hábitos, aqueles costumes que às vezes foram herdados de geração em geração, era o bisavô que era
briguento, a avô também era, o pai era, o filho era, e até o neto com 1 ano, ele já fica dentro do berço, porque, sabe, são costumes. Isto é verdade. Nós temos aqui um casal, tinha uma filhinha, por isso é quando eu vejo um bebê eu penso, posso dar um beijo? Se a mãe disser, não, cuidado e tal, põe um capacete porque um dia eu peguei um casalinho, estava lá fora com uma filha, e eu fui daí, dei um beijinho, a menina, pum, deu um estaladão. A garota desse tamanho deu uma estalada, e eu olhei para o pai, e o pai olhou para mim e disse, é isso aí. É isso aí. Quer dizer, essa menina era a reação do modelo da onde? De casa. E você sabe, problema de casa vai à praça. É a praça. Então são esses maus hábitos, essas reações são motivadoras de conflitos. E claro que a igreja de Jesus, e isto vou lhes dizer uma coisa, Narciso, hoje este mês estou com uma responsabilidade muito grande, porque eu quero ensinar as pessoas a tomar providências perante os conflitos. Então vamos lá voltar, por favor, em Mateus 5:9. Olha lá. Bem-aventurados os pacificadores. Essa palavra bem-aventurado vem do original grego makarioi. Makarioi quer dizer feliz. Só é feliz quem trabalha pela paz. O briguento, o gerador de conflitos, não é feliz, é um tremendo do infeliz. Porque o pacificador é filho de Deus, porque ele aprende com a igreja, com o altar, a manifestar amor, misericórdia, perdão, sabedoria perante os conflitos da vida. Todo pacificador trabalha pela paz. Pastor, o que é paz? Paz vem do original hebraico shalom, quer dizer bem-estar, saúde, harmonia, entrosamento, unidade, reconciliação, restauração da unidade quebrada. Então o pacificador, quem é? É o mediador de conflitos. Pode ser o problema doméstico até uma guerra, porque o Filho de Deus é o mediador. É isto que traz a felicidade. Todas as vezes que vem um casal e diz, nós vamos nos separar, e nós conseguimos com conselhos, com orações, dobrar a situação, pacificando, é a minha felicidade. Então o pacificador, ele dissipa a ira, ele promove a justiça, ele encoraja o arrependimento, ele leva as pessoas à reconciliação. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Então eu tenho sido, ao longo dos meus 38 anos de vida espiritual, 36 de pastor, eu tenho tentado ser um conciliador. No meio dos conflitos, no meio de disputas, no meio de batalhas de divórcios, no meio das custódias, ações, rixas, divisões, eu quero sempre promover a paz. Por isso Paulo disse em Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos que lutar por isso. Olha, até as questões mais difíceis que você pode imaginar podem ser solucionadas de forma bíblica e construtiva. Agora, como eu lhe disse há pouco, as pessoas às vezes têm estruturas que dificilmente cedem. Tem gente que tem problema de comunhão 10, 20, 30 anos. Eu vou lhe dizer então a realidade. Pacificadores não são comuns na obra de Deus. Porque olha, amado, todo conflito não resolvido, seja na família, na igreja, no trabalho, distorcem o testemunho cristão e até afastam os melhores amigos.
Então nós estamos tendo um chamado de Deus este mês ao exercício da pacificação. Aprendermos com o apóstolo e com a Bíblia a solucionar conflitos, a evitar divisões, a impedir os divórcios, a mediar, a arbitrar, sabe? Decidir e arbitrar ou conciliar situações que possivelmente terminariam em tribunais. Então veja como é que diz Filipenses 4, 2 a 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, como Clemente e os demais cooperadores, meus amigos, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então Paulo está fazendo um pedido, está dizendo: olha, as irmãs Evódia e Sintique são duas mulheres destacadas na liderança, mas que se distanciaram emocionalmente, tomaram rumos diferentes, já estão enfraquecendo a comunidade. Então Paulo escreve e diz: olha, eu peço que fales com Evódia e Sintique, que se reconciliem, que se aproximem nos seus corações, que se tornem sensíveis, que evitem ofensas, tratem as rejeições, reconstruam o relacionamento. Veja, ele diz no versículo 3: a ti, fiel companheiro, peço que as auxilies. Quer dizer que Evódia e Sintique eram líderes, estavam brigando, não estavam pensando concordemente, e Paulo diz: auxilia elas, ou seja, seja um pacificador. E é isso. Se eu tenho um problema com você, tem que ter uma pessoa que chega aqui e diga: ouça, vamos pensar concordemente, somos de Deus, olha o que a Bíblia diz, olha o que o Espírito diz. Foi isso que Paulo fez. Peço que as auxilies, elas já se esforçaram muito comigo, os nomes delas estão no livro da vida, como é que essa gente vai continuar brigando? Pois é, porque elas têm o nome no livro da vida, como é que depois vão viver no céu juntas? Era isso que Paulo estava falando. Ele disse: auxilie esta gente, elas não estão conseguindo chegar a um denominador comum, elas estão cada uma puxando para o seu lado, a comunidade está enfraquecendo. Então atenção, alguém as auxilie. Alguém as auxilie. Então, o nosso chamado, amado, é para resolver conflitos e não alimentar. E Paulo disse isso Salomão disse isso em Provérbios 26, 20 a 28. Olha as expressões que Paulo usa. Ele diz assim: Salomão, obrigado, amado. Sem conflito. Olha o que Salomão diz: sem lenha o fogo sem lenha. Então quer dizer que quem é que gosta de botar lenha? O difamador, a pessoa da contenda, sabe, o maledicente, o caluniador. Eles gostam de botar lenha na fogueira. Mas se não houver lenha, se a pessoa não alimentar a calúnia, se a pessoa disser: não quero participar disso, estou fora, o fogo se apaga, acaba a contenda. O problema é que nós, na nossa cultura, gostamos de tomar partido. Eu não tomo partido de ninguém, amado. Não tomo. Já aprendi há muito tempo, não tomo partido de ninguém. Pode ser muito amigo do marido, da esposa, não tomo partido, porque eu não quero ser lenha. Porque sem lenha, se não for alimentado o fogo se apaga. Não havendo maldizente, cessa a contenda. Quer dizer que o maldizente é que gerador de contendas. Você está entendendo? Não bota lenha, acabou. Olha, o senhor sabe uma coisa, ouvi dizer que o bispo... eu não quero botar lenha, fala com o bispo, não comigo. O fogo apaga. Agora, se a pessoa vem: você sabe que o bispo... Me conta.
o maldizente, é o fofoqueiro. E você já passou muito, já sofreu muito por causa dessa gente, meu amado. Todos aqui já passaram muito. Nós, pastores, sofremos muito com esta situação. Então, ele diz isso: o difamador é que conserva a chama. Ontem a senhora no salão estava fazendo a minha mão, e ela disse assim para mim: o senhor é o apóstolo? Eu falei: sou. Sabe, eu sou da igreja do R.R. Soares. Eu disse: olha, eu gosto muito dele. Ele falou assim: interessante, os únicos que não andam em guerras públicas é o R.R. Soares e o Miguel Ângelo. Eu falei: minha amada, você não sabe por quê? Porque sem lenha o fogo apaga. Diz o versículo 21: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Tem gente assim, tem estruturas que Deus não fez ainda a obra. Imagine, você que convive em lugares seculares, você tem gente que gosta de uma rixa. É como o carvão para a brasa, vai botando lenha, vai botando o carvão, e a rixa aumenta. Diz o versículo 22: as palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre, já começa a produzir problemas. Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno. Coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fie neles, porque 7 abominações há no seu coração. 7 demônios. Lembra lá em Marcos, que uma mulher, Maria Madalena, tinha 7 demônios. Há pessoas que têm abominações, 7 abominações. Diz: há 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª abomina. São coisas que às vezes estão no coração das pessoas, amado. O diabo usa o coração da pessoa para tentar destruir a igreja, para tentar destruir a reputação, para tentar destruir a felicidade das pessoas. Está aqui, a Bíblia está dizendo isso. Ainda que o seu ódio se encobre com o engano, a sua malícia descobrirá publicamente. Versículo 27: quem abre uma cova, nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. A língua falsa aborrece quem feriu, e a boca lisonjeira é a causa da ruína. Então você está vendo que nós, evangélicos cristãos, não podemos alimentar contendas. Eu já recebi aqui vários pastores, vieram de outros e disseram: vem aqui para a sua igreja, porque eu quero montar uma guerra com Macedo. Falei: irmão, vai procurar o teu campo, sabe, onde tem 7 abominações, 7 demônios no coração. É terrível conviver com uma pessoa que tem 7 demônios no coração, que lisonjeia palavras: olha, eu sei, eu disse, eu fiz, eu aconteci. No fundo quer é o teu mal. Então, só para acrescentar aí na tua apostila, Provérbios 22:10 diz assim: lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Claro, se você não der troco ao escarnecedor, não há contenda. Cessam as demandas e a ignomínia. Vem uma pessoa perto de você querendo criar um conflito e uma contenda, a Bíblia diz: lança fora. Eu tenho esse hábito. Quando alguém diz: mas que eu ouvi contar isso, meu irmão, eu estou fora. Eu quero ir viver a eternidade. Eu não me envolvo com nada nem com ninguém. A minha vida é espartana. Por quê? Porque eu não quero alimentar. Ele diz assim: lança fora o escarnecedor e acaba a contenda. Lança fora, corta pela raiz. Então isso é muito importante, meus amados, porque agora vamos entrar na segunda parte. Quando eu estou lhe dizendo desde quarta-feira que a igreja tem jurisdição, tem autoridade para resolver os conflitos da vida, pouca gente acredita nisso. Seja ele o que for, claro que existem situações penais que a igreja não vai se meter, isso é o Estado que tem que resolver. Mas olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 6:1-9, vamos lá. Diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outra, submetê-la a juízo? Então, se eu tenho uma questão, sou evangélico, estou tratando com evangélicos, estou tratando com gente do mundo, eu tenho uma questão com você, eu não posso levar a juízo.
perante injustos. Quer dizer que você vai querer resolver um problema de um conflito da tua empresa, da tua família, perante um juiz injusto, quando você tem que resolver os problemas perante os santos. Então a igreja é que tem jurisdição para resolver problemas. Isso aqui não é um lugar que você venha ao domingo e depois se esqueça que aqui passou. Aqui é a tua família, aqui é o teu lar espiritual, aqui é o teu hospital, aqui é a tua escola, aqui estão as tuas raízes. É aqui que você deve aprender a proceder biblicamente. Disse no versículo 2: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo está dizendo, a igreja tem jurisdição para julgar. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? As coisas mínimas. Versículo 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Depois ele diz no versículo 4: entretanto vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Então, meu amado, eu não posso pedir a um juiz para resolver um problema entre mim e você. Eles não têm aceitação na igreja. A jurisdição é nossa, é da casa do Senhor, é bíblica. Depois diz o versículo 5: para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos? Sabe o que o juiz incrédulo e o promotor incrédulo diz quando vão pessoas ao tribunal? Vocês são evangélicos? Somos sim. Que vergonha! Que vergonha! Irá um irmão a juízo contra outro irmão perante incrédulos? Só existir entre vós demanda já é completa derrota. Quer dizer que se você gera um conflito e eu gero um conflito, já estamos derrotados. Já semeou injustiça, vai colher injustiça. Agora diz assim, a palavra vem aqui, que isto é que as pessoas têm dificuldade de absorver. Foi Deus que disse, mas quero lá saber se Deus diz. Por que você não sofre antes a injustiça? Por que você não sofre o dano? Por que você não diz, está bem, não quer resolver? Amém. Eu não vou tomar atitude nenhuma, eu creio em Deus, eu creio na justiça de Deus. Isto as pessoas não fazem. Só existir uma demanda, já a derrota completa. Eu levei aquele irmão a tribunal, o juiz deu-me ganho de causa. Esse dinheiro que você ganhou de um irmão é amaldiçoado, de uma igreja é amaldiçoado, vai te trazer problemas graves, amado. Estou te mostrando o que é a jurisdição de Deus e da igreja. Mas vós mesmo fazeis injustiça, fazeis o dano aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então nós temos que tratar isto, porque como é que eu posso agradar e honrar a Deus numa situação de conflito? É isso que eu quero que você reflexione esta manhã comigo. Então, eu na quarta-feira lancei o padrão de solução dos problemas. Vamos começar a discutir hoje o primeiro. O primeiro padrão é assim: tudo que você fizer tem que glorificar a Deus. Segundo, aprender a tirar a trave do olho. Terceiro, restaurar com mansidão. Quarto, reconciliar. Então, o que disse 1 Coríntios 10, 31? Vamos lá. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, isto pode ser um conflito, uma solução do conflito, um restabelecimento de relações. Quer façais, comais, bebais ou façais qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, meus filhos na fé, olha o que é um pacificador, meu amado. Olha porque que o Espírito Santo quer um mês de um seminário sobre pacificação. Diz que tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Irmãos lidam com conflitos diferentes dos ateus. Os ateus bota no pau, leva para a delegacia, chama não sei o quê, manda vingar. Nós não somos, irmão. Cristão tem que demonstrar o amor de Jesus. Amados, Deus ama a justiça. Ele quer ver o poder do Evangelho demonstrado em nossa vida diária.
O Evangelho de Jesus nos ensina o caminho e a saída para os conflitos. Disse: tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Por isso é que Colossenses diz, Colossenses 3, 1 e 2: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra. Não pense nas coisas que são aqui da terra, pensa nas coisas lá do alto. Então Jesus é a chave para solucionar conflitos de maneira construtiva, não é de maneira egoísta. E nós temos que saber reagir aos conflitos de maneira prudente e sábia. E assim nós encontramos soluções muito melhores do que um juiz, do que um advogado mundano, do que um ministério público. Não, amado, não são as pessoas que não têm parte da igreja que vão resolver os problemas da comunidade. Então nós precisamos demonstrar pelas nossas atitudes que Deus existe, que Deus ajuda a fazer as coisas que sozinho você não poderia fazer. Nós queremos todos ser neste ministério pacificadores. Chegou o problema, eu não vou botar lenha, não vou tomar partido, eu expulso quem é da contenda, acaba o problema. Agora, se alimentar, me conta, fala, liga para mim, vem na minha casa. Você sabe, isto são 7 abominações que estão no coração. 7 demônios. 6 coisas o Senhor aborrece, 7 Ele abomina. Se você for lá ver em Provérbios 6, o que Deus aborrece e abomina. E há pessoas que têm o coração cheio disto. Então, o bispo Forte mandou o SMS dizendo: apóstolo, nós somos bombeiros, nós não somos incendiários, nós somos agregadores, nós não somos desagregadores. Deus é um Deus de paz, Deus não é um Deus de confusão. Nós somos agentes de paz e não de desunião. Eu vou ser honesto, quando alguém me liga e diz: olha, apóstolo, eu sou muito sincero, eu queria falar daquela mulher, não atendo. Desculpe, meu irmão, não atendo. Eu não quero carregar lenha. Está o fogo ali ardendo, eu quero ser um pacificador. Irmão, calma, olha o que a Bíblia diz, vamos orar, vamos dar mais um tempo, não toma logo essa atitude. Agora, se eu vejo um conflito e eu pego lenha, vai lenha, e vai lenha, diga lenha, vai, e vai lenha, mais lenha, diga mais lenha, mais lenha. Oi, a fogueira não para. Mais gasolina, mais álcool. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. E depois Deus olha para você no dia de ceia, chama o anjo Gabriel. Gabriel, qual? Aquela? Não, aquela do lado. Aquele diz: você já viu o que ele tem dentro do coração? Aí o anjo começa a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 abominações. Deus não quer isso, amado. Não tem. Nós vamos fazer isso o mês todo. O velho Lobo Zagallo, o treinador da seleção, ele dizia: vocês vão ter que me engolir. Olha, aquele senhor quase morreu, tanta gente partiu para cima dele, e o homem quase morreu, cara. Foi operado, tirou o intestino, tanto sofrimento que o pessoal da mídia em cima dele, e o homem dizia: mas eu sou um grande treinador, sou tetracampeão, e a turma foi, quase mataram, até que ele um dia gritou: vocês vão ter que me engolir, porque tanto era o mal que estavam fazendo com aquele senhor. Então, quando você olhar para o apóstolo e dizer assim: olha, esse homem é pacificador, ele não se mete em problema. Mas não meto mesmo. Não ando de casa em casa mesmo. Porque tem pastor que gosta de uma fofoca. Eu não gosto. E quando alguém diz alguma coisa, eu sempre pergunto: é confiável?
Essa pessoa que disse isto é uma pessoa confiável, idônea, honesta, tem reputação e exemplo. Não, então não vou dar ouvidos. Porque senão, meus amados, nós estamos fritos. Ninguém aguenta conviver em conflito atrás de conflito. Pastor, mas eu cheguei aqui à igreja, eu sou uma pessoa rixosa. Deus vai trabalhar no teu coração. Deus vai trabalhar no teu coração. Então eu não tenho muito mais tempo, eu tenho muitas coisas para dizer, mas vamos lá. Eu queria terminar com uma passagem bíblica muito interessante. Você sabe a história de José. José tinha os irmãos, filhos de Jacó. Os irmãos tinham uma ciumeira dele. Ele teve um sonho, mostrou o sonho e a revelação. Os irmãos ficaram com ciúme, começaram a criar contendas, jogaram no fundo de um poço, foram dizer ao pai que ele tinha sido morto por animais do deserto. Depois venderam ele, foi para a casa de Faraó, foi primeiro para a casa de Potifar, foi preso, foi tentado, fugiu. Olha, ele passou as passas do Algarve. Até que na prisão ele revela o sonho de Faraó e ele se torna o segundo homem do Egito. Mas ele tinha um conflito com a questão dos irmãos. Foram os irmãos que fizeram isso tudo. Foram os irmãos que jogaram lenha na fogueira. Foram os irmãos que mentiram. Foram os irmãos que lutaram contra ele. Foram os irmãos que ficaram com ciúme. E diz a palavra de Gênesis 45. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele enquanto José se deu a conhecer aos seus irmãos. Porque ele queria uma vingança. José queria se vingar. Mandou os auxiliares dele colocarem um copo de prata dentro de uma bolsa de farinha. E depois mandou os militares atrás dele dizer: quem tiver o copo de prata dentro da bolsa de farinha, eu vou mandar matar. E os irmãos disseram: não, nós não roubamos nada. Quando foram abrir, estava lá. Era um conflito, era uma contenda. Diz o versículo 2: levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouvirem também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, José começou a resolver o conflito. Olha, eu poderia ter mandado matar vocês, eu poderia ter mandado prender, mas espera aí, eu entendi os planos de Deus, e em vez de ser um homem que alimenta o conflito, eu vou resolver. Olha só, eu não sofri tudo isto porque vocês quiseram, não. Eu sofri porque Deus me enviou adiante de vós. Versículo de número 6. Já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos, não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs como por pai de Faraó, o senhor de toda a casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai e diz-lhe assim: manda dizer teu irmão, teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás nas terras de Gozém, estarás perto de mim, tu, os teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não empobreças tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e o meu irmão Benjamim vê também, que eu sou mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória do Egito, tudo o que tendes visto. Apressai-vos, fazei descer o meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçando com ele chorou. Está vendo o que é reconciliação? Abraçou, chorou, se revelou e disse: José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois os irmãos falaram com ele. Ele era um pacificador. Penou, sofreu, foi humilhado, foi castigado, foi preso. Só Deus sabe o que este homem passou. Mas ele disse: olha, eu não vim para aqui porque vocês me mandaram para cá, sabe? Foi Deus que permitiu isso. E abraçou, beijou, ou seja, ele tinha um coração pacificador. E olha, amados, o coração pacificador fala mais alto sempre.
Eu termino com Gênesis 50, 20, 21, diz assim: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então eu queria terminar esta mensagem de hoje consolando você e falando ao teu coração, amado. Amado, não vale a pena uma rixa, não vale a pena uma contenda, não vale a pena um divórcio, amado. Não vale a pena. Não vale a pena uma guerra na tua família. Agora há pessoas que não veem a reconciliação, aí o problema já é delas. Fala ao coração das pessoas. Seja um pacificador. Trabalhe pela paz.